A sua autoestima tá como? Tá tranquila, tá em níveis baixíssimos ou tá um pouquinho além da conta, entendeu? Tá alimentando demais o seu ego. Mas no mundo, de uma forma geral, a gente gosta de se sentir desejado, né? O mundinho gay tem muito biscoito. O gay tem uma vida agitadíssima. Queria eu ter uma vida tão agitada como a do gay. Existe uma questão fundamental, que é se eu tô construindo relações ou se eu tô colecionando confirmações. Vamos sentindo. Olá, minhas amadas, como é que vocês estão se sentindo, hein? Meu nome é Giovana Eliodoro, sou historiadora, sou comunicadora e uma pessoa que sente muito. Não à toa que a gente está aqui, coexistindo no mesmo espaço. Se você deu play nesse podcast pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você já ouviu outras vezes, melhor ainda, porque a gente já está o quê? Na mesma página. Mas, como diria Criolo, ainda há tempo. Ah, eu amo essa música, ainda há tempo. Não sei se vocês já ouviram. Mas, independente disso, fica tranquilo, entendeu? Não vem aqui tentar encontrar resposta, encontrar música. Na verdade, a gente não tá aqui para bater meta. Muito pelo contrário, a gente tá aqui para simplesmente refletir, não para encontrar resposta, tá bom? E aí, vamos de check-in emocional? Vamos lá? Como é que foi? Como é que estão as coisas? Como é que você tem se passado? Tem se passado ou vem se passando? Meu amor, me diz, você tá se achando bonita ou tá se achando engraçada? A gente vai falar hoje um pouquinho sobre autoestima. Não a autoestima que nos falta, mas a autoestima que tá exacerbada. Não sei se essa palavra existe. Sei lá, mas sabe quando a autoestima tá gritando demais? A sua autoestima tá como? Tá tranquila, tá em níveis baixíssimos ou tá um pouquinho além da conta, entendeu? Tá alimentando demais o seu ego, tá inflada demais. A minha por aqui tá só tristeza. Como vocês conseguem ouvir daí, perceber? Eu tô gripada. E eu nem forcei isso aqui não, é porque realmente tá um pouco difícil a minha congestão nasal, mas nada me impede de estar aqui com você. Assim como também nada te impede de estar comigo me escrevendo. E claro, avaliando esse podcast no Spotify ou comentando também no YouTube. Comenta bastante, dá um like, dá um gostei, compartilha para alguém, não custa nada, seu dedo vai cair? Vai? Não vai. Então, vai lá, faz esse favor, comenta aí o que você está achando, comenta se alguma coisa te atravessar durante esse episódio, porque, por falar em comentar, teve gente que me escreveu. Teve algum tempo atrás em que eu falei sobre traição e tal, e desde então recebi bastante mensagem sobre relacionamento, parece que abriu e escancarou a porta, que normalmente as pessoas falam muito sobre trabalho, sobre família, mas teve ouvinte me mandando aí sobre relacionamento, ou sobre quase relacionamento. E eu resolvi trazer uma reflexão, porque não é só pessoal, é também coletiva, né? E eu vou ler para vocês começarem a entender sobre o que eu tô querendo te fazer sentido aí do outro lado. Vamos lá? E aí, Gi, tá boa? Olha, relutei muito para escrever isso. Porque sempre ouvi os outros falando, mas não me sentia no direito ou na coragem de escrever para você, mesmo ouvindo o podcast uma vez ou outra. Ou seja, não ouve sempre, mas eu já agradeço, entendeu? Se já ouviu uma vez sequer, eu já agradeço. Mas, olha lá. Ele escreveu, eu não vou falar o nome dele porque aqui também eu nem pensei num outro nome, tá, gente? Hoje a minha criatividade tá um pouco adormecida junto com a minha congestão nasal, mas pensa no nome aí, dá um nome aí para esse queridíssimo, tá? Que é uma Yag, né? Yag, para quem não sabe, é uma gíria para gay, uma gay maravilhosa, brilhante, chocante, babilônica, labubônica, apoteótica, que me escreveu. Tá aí o nome dela, dele. Apoteótica, apoteótico, né, o gay que me escreveu. Aí, vamos continuar? O apoteótico me escreveu: "Toda vez que eu paro de mandar mensagem" não, espera aí, me perdi. Fui dar um nome, tá vendo? Tá vendo? Fui dar um nome. Ai. O apoteótico escreveu:
Estou saindo com um cara há uns 4 meses, ou melhor, tentando. Toda vez que eu paro de mandar mensagem, ele aparece. Ele curte meus stories, responde uma foto antiga e manda um oi sumido. Aí eu volto a conversar e 2 dias depois ele some de novo. No começo eu achava que era falta de tempo ou o famoso ghost. Depois pensei que ele tinha medo de se envolver. Até que um dia uma amiga falou uma frase que ficou na minha cabeça. Talvez ele não goste de você. Talvez ele só goste de saber que você gosta dele. Aquilo me desmontou todo, porque olhando para trás eu percebi que ele nunca investiu na relação, mas sempre fazia questão de garantir que eu continuava ali. E sendo muito sincero, acho que eu também já fiz isso com outras pessoas. Não porque eu queria machucar alguém, mas porque era bom ter uns biscoitos. O mundinho gay tem dessas, né, Gi? É, o mundinho gay tem dessas. O mundinho gay tem muito biscoito, que não falta de biscoito é o mundinho gay. O mundinho da alegria, né? O gay que aparece do nada, manda um oi. O gay que manda foguinho. O gay que manda bombinha, né? O gay que tá no Grindr. Olha o barulhinho do Grindr. É, meu amor, o gay tem uma vida agitadíssima. Queria eu ter uma vida tão agitada como a do gay, né? Claro que tem aí várias razões para o gay tá lutando contra a homofobia, mas o gay é um povo alegre, né? O gay é um povo alegre. E o gay é um povo que tem uma rotatividade, né, que é chocante. Não todos, tá? Não estou generalizando. Mas o apoteótico que me escreveu, ele mesmo que está dizendo aqui, que já tem um marcador fundamental, né? Que talvez se você não tenha um amigo gay, não tenha um gay que te alegre, que te leve paz, eu tô aqui te contextualizando, assim como o apoteótico, né? Mas, diferente só desse mundinho dele, mas no mundo de uma forma geral, a gente gosta de se sentir desejado, né? A gente gosta de se sentir atraente. A gente gosta também de um biscoito, né? Você gosta de um biscoito? Você gosta quando alguém tá levantando a sua bola lá em cima, tá te chamando de bonita, de gostosa, de cheirosa, tá falando, nossa, e essa roupa, hein? E aí, às vezes, você tá toda mal vestida, mas a pessoa tá te empoderando. Pois é, quem é que não gosta? Eu gosto. Eu adoro quando fala que eu tô cheirosa. Acho chiquérrimo, porque pra mim um dos melhores elogios pra mim é falar que eu sou inteligente, que eu tô cheirosa. E pra vocês, qual é o melhor elogio, né? Quero saber, porque independente do elogio, a sensação de alimentar a nossa autoestima e o nosso ego faz parte das relações sociais. Ela faz parte do nosso cotidiano. Eu acho que ela até nos ajuda, né? Ela nos inspira muitas das vezes, né? Porque se a gente não se sente desejado, dificilmente a gente vai se sentir bonito, dificilmente a gente vai se sentir predisposto a se relacionar com as pessoas, né? No campo afetivo, no campo amoroso. Mas existe um limite, um tanto quanto retórico nisso tudo, que talvez as redes sociais tenha deixado mais nítido pra gente, que hoje parece que se perdeu um pouco daquela dinâmica do flerte, né. Eu não vou generalizar, cada um fala aí da sua cidade, do seu lugar, mas hoje em dia as pessoas dão em cima de você no Instagram, as pessoas dão em cima de você, reage às suas coisas, comenta, dá like, e aí as pessoas te veem pessoalmente, as pessoas não conversam com você. A pessoa paga de louca. A pessoa finge que nunca te viu na vida. Aí fica aquele grande vão, aquele grande limbo que você fica: "Espera lá, será que isso aconteceu mesmo ou eu estou inventando? Será que realmente fulano tem interesse em mim ou será que eu que estou criando e idealizando coisa?". Muitas das vezes a gente não vai ter essas respostas, mas um fato consumado é que as relações cada vez mais estão ficando líquidas. Nossa, foi profunda. Até citei aqui um grande filósofo falando das relações, porque, de fato, a gente vem cada vez mais substituindo, trocando, né, se relacionando, flertando e pouco criando mesmo relações sinceras, sabe? E eu não quero também cair numa falácia do tipo: "Ai, tá julgando quem é que só se relaciona por mero prazer". Não, gente, tem que se relacionar mesmo. Se é um contatinho, ok. Só que assim, é bom a gente verbalizar as coisas. Se você quer só que eu alimente seu ego, te mande foguinho, te mande bombinha e fale que você é gostoso, que você tá com shape em dia, que você é maravilhoso, me fala.
que aí eu vou saber que é isso que você quer de mim. E aí eu não vou idealizar coisa para além. Eu acho que às vezes, por mais doloroso que seja as coisas, falar é um caminho positivo, né. E quando eu li essa mensagem, eu até anotei aqui, que também me lembrou muito de uma coisa que eu estudei lá atrás, sabe, como historiadora, que é o mito de Narciso. Porque eu acho que ele explica mais do que eu, quanto a gente se refere à autoestima, e não a autoestima por si só, né, o amor próprio por si só, mas também o egocentrismo, né, que eu acho que tem uma uma balança aí que a gente tem que estar dosando entre o amor próprio e o egocentrismo, né, que a gente acaba subestimando os outros. Mas o mito de Narciso, não sei se vocês ouviram, faz parte da mitologia grega, né. O mito de Narciso conta de um jovem que se chamava Narciso, que ele era tão encantado pela própria imagem dele, pelo próprio reflexo, né, que ele via na água, né, quando ele ia na água, ele via o reflexo dele. Ele ficava tão encantado com aquilo que ele se hipnotizava, né. É um pouco engraçado porque lembra até um pouquinho cachorro, não sei se já viu cachorro se olhando para o espelho? Que às vezes ou o cachorro ele tem muita raiva de ver o reflexo dele e acha que é o outro cachorro, ou ele entende que é um espelho e ele fica ali, sabe, meio se olhando, se jogando. Pois é, Narciso, dentro da mitologia grega, é essa figura que, num determinado momento, encontrou o seu reflexo. E a partir do momento que ele encontrou o próprio reflexo, ele tentou alcançar aquele reflexo, ele tentou pegar aquele reflexo, assim como os cachorros. Só que aquele reflexo na água, que era ele, era algo inalcançável, porque quando ele ia pegar o reflexo, ele pegava na água. Ele não pegava no reflexo dele mesmo, né. E essa história dele nunca foi só sobre vaidade, ela fala sobre alguém que é tão preso à própria imagem, né, e quer tanto se apegar, tocar em si próprio, que muitas das vezes não consegue acessar o outro. Muitas das vezes não consegue acessar o mundo e se conectar com as outras pessoas. Às vezes, a gente busca tanto por validação, né, e a gente quer tanto ser desejado, que a gente fica só nesse lugar do querer, do desejo, da vontade, e não do realmente viver, e não do realmente tocar, e não do realmente do gozar, do sentir, né, do beijar, sabe? Falta um pouco disso, de uma forma geral. E eu acho que a a a a questão de Narciso entra porque reflete muito também, né, como essas relações líquidas vêm criando essa superficialidade, onde as pessoas estão muito mais interessadas com a sua própria imagem e não com a troca, né. Hoje em dia, você não vai na academia por ir na academia treinar, a maioria das pessoas vão na academia para poder tirar foto, para poder fazer conteúdo, para poder ficar com o shape em dia, para poder ter a validação das pessoas de que aquele shape está em dia, entendeu? Para poder ouvir e ver as pessoas respondendo que: "Ah, tá legal, ah, tá bom demais", entendeu? É isso que as pessoas estão é isso que a maioria das pessoas estão perguntando. Isso é super frustrante, porque aí a pessoa põe fogo, né, mas põe fogo a troco de nada, né. E eu não vou negar, porque eu também aqui, né, zona cinzenta. Eu também, gente, eu adoro um flerte, tá, não vou mentir pra vocês, eu amo a ideia de que, de ser desejada, de ser cobiçada, de ser cortejada. Eu gosto dessa sensação, né. A minha pombagira gosta mais ainda. Então, quando eu percebo isso, muitas vezes eu até acho interessante. E eu já me peguei muitas vezes gostando muito mais disso do que do ato consumado. Então eu compreendo também os 2 lados, mas eu acho que apesar de existir esses 2 lados, existe uma questão fundamental, que é se eu estou construindo relações ou se eu estou colecionando confirmações, né. Que é essa história do apoteótico que me escreveu, né, que esse nome ousado que eu dei para ele, faz a gente repensar que muitas das vezes tem gente que tá só colecionando mesmo, né, tá só colecionando contatinhos, mas não tá vivendo, não tá sentindo, não tá se envolvendo, né. E aí, você quer só aplauso ou você quer realmente alguém do seu lado? Essa é uma reflexão, né. E essa é uma reflexão que cabe em todas as nossas relações,
né? Para além das amorosas também. Porque muitas vezes a gente está buscando a validação do outro o tempo todo e deixando de viver, deixando de ser quem a gente verdadeiramente é, né? Deixando de mostrar os nossos lados mais obscuros, os nossos lados mais emblemáticos, para simplesmente parecer algo que não somos. É, forte. Profundo, né? Fui profunda, né? Porque que eu fui profunda, porque na real a gente precisa de entender essa diferença entre receber atenção e de fato precisar dela para se sentir suficiente, né? Porque receber atenção todo mundo quer, mas será que a gente precisa de atenção o tempo todo para se sentir bonito, para se sentir gostoso, para se sentir gata? Às vezes a gente não precisa disso. Às vezes a gente até precisa, né, não vou mentir, quando eu tô triste, às vezes eu abro meu Instagram, e aí eu vejo os comentários, assim, alguém: "Linda, maravilhosa", e aí eu tô, assim, de touca, com espinha aqui na cara e tal, unha mal feita, horrorosa, e aí dá um up, né. Mas às vezes também, a gente tem que encontrar outras formas de buscar validação que não só na confirmação dos outros, tá. E essa que é a reflexão que eu deixo pra vocês. É isso que eu acredito que você deve se propor a sentir nos próximos dias, tá? E lembre-se que isso é bonito. Você que tá aí me ouvindo do outro lado, isso é bonito pra caramba, hein? Ou você, gatinha, que tá dedicando esse momento aqui, você também é bonita. Ai, Gi, mas eu já tô na flor da idade, nem sou tão... Para de ser louca. Eu tô falando que você é bonita, aceita o elogio. Aprende a aceitar elogio, tá? É claro que elogio demais alimenta o ego. Tanto é que homem bonito tá por fora. Eu gosto mesmo dos homens feios, que os homens feios têm pouca autoestima, que aí já sobressai a minha, aí já vira um grande caos. Ah, louca! Ai, ai, mas eu lembro que eu falei disso até no podcast da Jenny e do Y, o Joguei no Grupo, maravilhoso com a Bielo, que a gente fala sobre relacionamentos, e aí eu lembro que a gente fala sobre pegar homem feio, sobre ser o feio da relação. Quanto você é a mais feia da relação, ou quanto você se relaciona com alguém que é mais feio, como isso constrói e molda a sua autoestima dentro da relação ou não. É um verdadeiro kkk, tá, gente? Não é nada sério, tão profundo como a gente tá fazendo aqui no Vamos Sentindo, e eu até amo, porque às vezes também a gente só quer desopilar. Eu vou deixar aqui para quem tá ouvindo especificamente, linkado para vocês esse episódio que tá tudo, é uma delícia. Fica a reflexão para vocês, biscoiteiras e biscoiteiros de plantão, feias da relação ou bonitas da relação. Fica aí para vocês ouvirem. É nesse climinha que eu vou me retirando, mas antes eu queria agradecer você que me ouviu até aqui, que sentiu comigo, que percebeu a minha beleza, mesmo aquela que não dá para ver ou ouvir no vídeo, né, ou no áudio, aquela beleza interna. É, você que me achou cheirosa daí do outro lado, eu tô aqui pra não só te agradecer, mas pra te lembrar também que você é bonito pra caramba, tá? Você que tá aí do outro lado é bonito pra caramba, todo natural, entendeu? Ou se não é natural também, tudo bem, meu amor. Faça as plásticas, se corta inteira, se rasga, mas esteja bem consigo mesmo, que é isso que importa, entendeu? Não para alimentar o ego, mas para fortalecer o seu reflexo. Ai, nossa, eu fui profunda, né? Uma coisa meio Narciso agora. Louca. Narcisa, né? Ai, que loucura! Ai, que louco! Ai, que loucura! Ai, que loucura! Ai, ai, até a próxima segunda, viu? E não esquece de avaliar o podcast. Beijo.